É uma coisa que eu não falei para vocês, agora não. O meu trabalho poético, ele é todo voltado para as mulheres, para o feminino, para o sagrado que existe dentro da gente, né? E é uma poesia erótica. A minha poesia, ela é uma poesia erótica, não na forma como Michele disse, aquela coisa escrachada, não, não é isso. Mas é uma poesia voltada para o erotismo, para o corpo da mulher, certo? Esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, Cicuta e Silício, é o último livro que eu lancei, e esse livro aqui tem uma história, porque eu fiz os poemas desse livro, eu lancei esse livro por causa de uma freira, né, no século XVI, que morava em Portugal, e ela se apaixonou por um militar francês na Guerra da Restauração, de lá. E naquela época, as mulheres eram colocadas dentro dos conventos, não é porque elas queriam ser freira, não. É porque, numa família que tinha muitas mulheres, algumas eram dadas em casamento e o pai e a mãe tinham que pagar para que algumas pessoas pudessem receber aquela mulher, casar com ela. Tinha que pagar, certo? E muitos pais não tinham condições de fazer isso. Então, quando uma mulher queria aprender a ler, queria ter pelo menos um futuro que não fosse criar filho e cuidar de marido, elas iam para o convento, porque no convento elas tinham a oportunidade de estudar. Então, muitas mulheres elas iam para o convento para isso. E essa freira, ela foi para o convento e ela conheceu esse militar francês, se apaixonou. Eles viveram um romance muito, muito forte, muito bonito. E quando a Guerra da Restauração acabou, ele voltou para a França. E naquela época, não é como hoje que a gente olha o celular e tem mensagem, né? Ela escreveu cartas para esse homem. E essas cartas nunca foram respondidas. Nunca. Ela esperou durante muito tempo e quando viu que essas cartas, inclusive são as famosas cartas portuguesas que vocês ainda vão, talvez já ouviram falar ou vão ouvir, certo? Então, esse livro me deu vontade de falar sobre essas coisas da mulher, a mulher que é abandonada, a mulher que não é valorizada, o sentimento dessa mulher que não foi levado em consideração. E durante muito tempo, né, a gente veio sentindo isso nas costas, a gente ainda sente isso hoje. Né? Da falta do olhar do outro, da falta do respeito do outro. Porque hoje em dia, olha, para vocês terem uma ideia como é importante a arte, não só a escrita, mas toda forma de arte, porque com isso a gente também faz denúncia. Esse livro aqui de poemas é uma denúncia contra, que existe contra. Hoje um homem, ele não morre por ser homem, morre? Eu sou homem, eu morro porque eu sou homem. Não, mas uma mulher morre porque ela é mulher. Não é verdade? Então, a gente precisa pegar as coisas que nós somos capazes de fazer, e essa é a minha meta, vamos dizer assim, através da poesia, é chamar a atenção para essas coisas também. Então, esse livro, ele é um grito, apesar de ser um livro com poemas um pouco eróticos também, porque a voz que tem nesse livro aqui não é a minha voz, não, é a voz da freira, de Mariana Alcoforado. É a voz dela, que está aqui. Ela falando tudo o que ela sentiu quando encontrou esse homem, quando se apaixonou por esse homem, quando foi abandonada por esse homem. Então, por isso que, às vezes, quando Michele lê um poema, eu vou ler um poema só para vocês terem uma ideia. Agora que vocês sabem a história, aí vocês vão entender um pouquinho. Olhe, a voz de Mariana Alcoforado aqui. Ela diz o seguinte: eu deito e te aguardo, aguarda e escusa com o céu na boca. Te dou minhas grutas, te ergo altares, te canto louvores. Mas não te darei a doçura. Esta eu mesmo levo, lambuzada em mim. Então, é a voz dela que está aqui, e é através desses poemas, desses livros, que eu trago essa questão, que eu acho que é bem presente, sempre foi, e a gente tem que cada vez mais trazer presente essa questão da nossa feminilidade.
Como a gente estava falando aqui sobre a questão, Michele também ela escreve, né? Ela escreve crônicas e ela também escreve poemas. Mas para trazer aqui para vocês como a poesia também ela está na prosa, eu trouxe aqui para ler um texto dela, uma crônica, que eu achei a coisa mais linda desse mundo. Eu disse a ela essa semana, ela mandou para mim, para vocês perceberem como é diferente um texto, vamos dizer assim, um texto falando sobre alguma coisa para um simples, para um texto poético, como ele é rico. E como o texto vai levando você a pensar uma coisa e no final você vê que não é nada daquilo que você estava pensando. Eu vou ler aqui rapidinho, não demora não. De um trivial evento matinal. De onde vinham? Um mais à frente, empertigado e atravesso ao mesmo tempo. O outro mais atrás. Talvez viessem de lugares distintos, talvez tivessem marcado compromisso naquela hora e local. Eu me preparava para atravessar a rua, no esforço para sobrepor o batente que separava as duas vias. Caiu uma neblina afrontosa perante o sol que queria aparecer. Gente tem medo de atravessar a rua. Os motoristas que esperem. Creio que assim eles pensavam, visto que desfilavam sobre a faixa de pedestres, alheios ao sinal verde. Também a expressão facial de ambos denunciava travessuras, ou fome, ou gozo, ou contemplação, que não deixa de ser uma brincadeira. Há ludicidade nos instantes hedonistas que nos assaltam por vezes. E eles seguiam, absortos em premências, fome, abrigo, amparo, cansaço. Mas alegravam-se. Isso se podia notar em seus passos obstinados. Agora pergunto, para onde iam? Que sonhos carregavam? Que maior pretensão teriam a não ser uma porção de água fresca? Urgências são tenazes, compelem, desafiam, incitam a novos percursos. Ainda que não supridas, mastigam e afagam, abraçam e repelem. Quais as deles, então? Mas seguiam, a passos largos, alegres, enredados. Viver é irreverente, morrer ainda mais. Vida e morte são estágios. O que há de definitivo em existir? Os instantes que se seguiam duraram séculos. Adiantei o passo ao som do ronco dos carros que ameaçavam avançar ao novo sinal verde. Não pude descobrir o destino dos dois, mas acompanhei durante bons pedaços de dia, pela imaginação, o ponto final daquela jornada. Uma coisa eu sei, é certo. Há muito de humano nos cães. Então vocês vejam, Michele escreveu uma crônica, né, da saída dela do trabalho, talvez de casa para o trabalho, e no que ela foi fazendo, uma coisa simples, tão trivial, que é falar de um momento dela, mas ela usou a poesia para falar nisso. E a gente vai, pelo menos eu, quando eu fui lendo, eu fiquei pensando, é um casal de namorados, vai ser atropelado, é um casal de idosos, vai ser atropelado, porque no que ela disse que eles vão, não estão importando com o sinal está verde, vão atravessando, né, a faixa de pedestres. Eu fiquei muito aflita, eu digo, ai meu Deus, vai morrer. E no final era o quê? 2 cachorrinhos atravessando a faixa de pedestres. Então vocês vejam, é um texto, é uma crônica, ela está falando sobre uma coisa que aconteceu num dia dela, mas como tem poesia, não é? É que, assim, a gente vive muitas cenas cotidianas. Eu digo muito, se eu tivesse tempo para parar para escrever tudo o que eu vejo, eu não pararia, passaria o dia todo escrevendo. Apesar de que minha escrita é muito limitada, eu sempre digo isso, ela não gosta. Mas o que há de diferente é esse olhar, porque talvez alguém... Eu estava andando na rua, atravessando a rua, lá vinha 2 cachorros correndo, um correndo atrás do outro, né? É uma coisa trivial, né? Mas... a partir daquele instante, eu consegui imaginar várias coisas por aquele momento. E aquilo que eu venho falando desde o início, eu fiz várias leituras. Então, eu fiquei pensando, o que é que eles estão pensando, né? O que é que eles querem? Será que eles estão preocupados com alguma coisa? Não preocupados com nada, se vai chover, se não vai chover. Eles só têm urgências, afeto, abrigo, um pouquinho de água, um pouco de comida e pronto.
Então, essas são as maiores urgências dos cães, né? Os cães de rua. E nós não, nós temos tantas outras urgências. Ai, será que fulano gosta de mim? Será que fulano vai me aceitar? Será que fulano... E os cães não, eles só atravessavam a rua, né? Então, é isso que eu falo. Todo mundo sente isso. Talvez não tenha percebido, ou às vezes na correria do dia a dia, que você tem 1001 coisas para fazer, às vezes isso é muito perigoso, a gente esquece de olhar o trivial. Porque em absolutamente tudo que você fizer e você observar, existe poesia ali. Né? Não essa poesia, essa coisa floreada, porque também tem isso, essa noção de que a poesia tem que ser uma coisa floreada, bonita, não necessariamente. A poesia às vezes é triste, a poesia machuca, a poesia bate na gente. Né? Por quê? Porque é a expressão da subjetividade. Então, no dia a dia, se vocês pararem para olhar, para contemplar as coisas, as mínimas coisas, a gente está vivendo hoje uma volta a tudo que é simples. Por exemplo, o que é orgânico é mais caro. O que é orgânico? É o que é plantado no quintal de casa sem agrotóxico. Você planta um tomate na sua casa, esse tem um valor maior do mundo, porque ele é orgânico. Né? É o filtro de barro que está na moda, né? Aquele filtro de barro antigo, que é caríssimo se você for comprar. Então, talvez as pessoas estejam descobrindo que o simples é o que importa. Então, a poesia é muito isso. Ela é complexa, mas ela também é simples. Ela é complexa porque ela envolve muitos fatores, mas ela é simples porque ela está nas coisas ditas menores ou consideradas menores. É o olhar, é a expressão, é uma folha que cai. Isso é poesia. Não precisa ser uma coisa muito elaborada. E quando eu fiz a provocação para vocês sobre quem escreve, eu queria trazer para vocês essa questão dessa importância de vocês não deixarem de escrever. Vocês que escrevem, que acham que não tem importância, eu também pensava nisso. Eu não queria mostrar meus poemas para ninguém. Eu não queria mostrar o que eu escrevia para ninguém, porque eu tinha vergonha. Eu achava que aquilo ali era tudo uma bobagem da minha cabeça. E a primeira vez que houve um concurso de poesia aqui em Natal, que eu participei, eu tirei em primeiro lugar. Eu mesmo fiquei assim, porque eu não acreditava. Então, vocês que escrevem, que guardam nas gavetas, eu gosto de usar essa expressão porque eu sei que está lá dentro, guardado embaixo de um bocado de caderno, né? De livro. Vocês não deixem de escrever, vocês não deixem de fazer aquilo que vocês têm vontade. Estou com vontade de escrever hoje um texto, uma carta, escrevam. E quando tiver algum concurso na escola de vocês ou no bairro, e se não tiver na escola, cobre do professor de português para ele fazer. Cobrem do professor de português para ele fazer, de literatura, porque é importante essas manifestações dentro da escola. É na escola onde começa todo o processo, viu? A gente traz para cá, traz para a sociedade, mas tudo começa primeiro em casa, lá dentro, guardando dentro da gaveta. O segundo espaço é a escola. A escola é muito importante para a gente descobrir os valores que nós temos. A questão do professor, da visão do professor para olhar para os nossos alunos, porque todos eles têm um potencial fantástico. Eles só precisam ter espaço para manifestar. Não é isso, não é, Michele? E eu, antes de passar para ela, né, eu vou, por fim, assim, da minha leitura sobre o poema, sobre a poesia dela, eu vou ler um poema que eu, assim, acho que talvez seja o meu preferido, viu, Jeane? Ela já sabe qual é. Eu vejo nesse livro de Jeane, que vocês não me interpretem mal, um amadurecimento dessa poesia dela. Mas veja bem, não é um amadurecimento no sentido de porque esse é melhor do que os outros. Não, eu vejo um trajeto, uma trajetória nessa poesia. E aí, Jeane, o contrário de amadurecimento seria verde, né? Só quando a gente diz, fulano está muito verde ainda, parece uma coisa despreparada. Mas o verde que eu vejo nos seus outros livros é o verde do frescor. Né? É o verde do frescor. Aquela coisa fresca, aquela coisa viçosa, leve, né? Ao passo que o cicuta e silício, ele é mais denso, eu acho. E aí tem esse poema que eu gosto muito,
que não sei se vocês já ouviram falar numa uma figura de linguagem chamada de metonímia. Alguém já ouviu falar esse nome feio, metonímia? Talvez não tenham ouvido falar, mas sabem bem direitinho o que é. Como é o nome daquele negócio que você usa para arear as panelas? Arear as panelas, como é o nome? Bombril, né? Aí, imagine que a mãe de vocês manda vocês comprarem bombril lá na bodega, né? Eu digo bodega porque lá perto de casa tem bodega, viu? A famosa bodega, o mercadinho de casa. Quem é que chega lá dizendo assim, por favor, eu gostaria de comprar um pacote de lã de aço? Ninguém, né? Nem chega dizendo assim, eu quero comprar uma caixa de hastes flexíveis com pontas de algodão. É o nosso famoso cotonete. Pronto, isso é uma metonímia. A metonímia é quando você usa uma coisa para representar outra. Você diz assim, tomei um copo d'água. Você não tomou o copo. Sabão Omo, leite moça, catupiry. Você chega na pizzaria, eu quero uma de frango catupiry. Não é catupiry, porque catupiry é uma marca. É frango com requeijão, né? Então, isso é metonímia, é quando você tem uma representação. Então, Jeane, eu acho que o fogo é a metonímia desse poema. Ou seja, o fogo representa esse poema. O fogo, nos sentidos mais diversos que você possa pensar. O fogo da paixão, o fogo da explosão, o fogo do relacionamento sexual, o fogo da potência, o fogo da luz e o fogo do aquecer. Então, eu acho que o fogo é a metonímia da sua poesia. E esse poema, para encerrar a minha fala, diz assim, eu gosto muito desse poema, que ele diz assim, não me incomodo que você se insinue nas paredes do quarto por entre lençóis. Divido o meu prato, minha cama, meu livro, carinho, castigo, escuros faróis. Só não divido a centelha em mim. Poema é faísca. Jeane Araújo. Obrigada, Michele. E ela costuma dizer que ela não escreve poemas, né? Para não cansar muito vocês, a gente vai, né, Michele, já terminando. Mas ela escreve poemas, sim. Ela não escreve só a prosa poética, ela escreve poemas e eu trouxe um poema noturno, que eu gosto muito dela, para vocês ouvirem. Poema noturno. Hoje eu dormi triste, retina fatigada, tal qual meu poeta, fatigado o corpo, fatigada a alma. Amanhã, quiçá, me desperte algum pássaro em voo, o verde da plantinha brotando na parede, ousada, resistente a balançar. Galhos são como ideias, versejam, compõem, balançam, dão-se ao vento. Amanhã, espero bons olhares, gestos afagantes, toques sutis, um sopro de alegria de quem muito pouco tem a dizer. E ela diz tanto nesse poema, né? Gente, olha, foi um prazer conversar com vocês, uma alegria, trazer um pouquinho, Michele trazer um pouquinho da minha poesia, eu trazer um pouquinho do texto poético dela. E acreditem, leiam mais poetas, leiam, procurem autores daqui do Rio Grande do Norte, que tem muitos, a gente precisa conhecer os nossos. Se eu perguntar a vocês, diga aí o nome de um autor, de um escritor daqui do Rio Grande do Norte, vocês vão dizer algum? Qual? Michele Paulista. Mas, geralmente, quando a gente chega numa turma de alunos que a gente pergunta, eles dizem Câmara Cascudo, Nízia Floresta, e só, e morra aí. Existem muitos autores maravilhosos e que escrevem talvez aquela poesia ou aquele texto que vão tocar vocês, que vão parecer com aquilo que vocês querem dizer. Que eu acho que é isso que é o mais importante, é quando você sente essa conexão com o outro, com aquele autor. E conheçam os autores potiguares, nós temos autores maravilhosos aqui. Pesquisem, não esperem só pelo professor, pesquisem, busquem, tá certo? E obrigada por terem vindo ouvir um pouquinho da nossa palestra. E só para finalizar, vou fazer aqui dois comentários. Primeiro, quando ela estava falando de poesia, né? Nós temos aqui, numa das exposições que vocês viram, João Andrade, né, que está ali expondo o seu... Eu sou fã da poesia de João Andrade.
né, dos quadros dele, né? Então, mas o poema, João, eu acho que João escreve muito bem mesmo. Tem vários autores aqui. Eu citei o caso de João, porque está aqui, ele está ali com um chapeuzinho preto, com a estrelinha vermelha, meu Che Guevara. Ele é, na minha opinião, dos melhores poetas que nós temos aqui. Né? Assim, de uma qualidade excelente a poesia de João Andrade. Né? Gosto muito, eu costumo dizer que ele e Jeane, para mim, são muito bons. E outra coisa é fazer a minha propaganda. Se vocês quiserem ler um pouquinho das besteirinhas que eu escrevo, tem um portal chamado numinuto.com, vocês já ouviram falar. Nesse site, numinuto.com, quando você abre numinuto.com, você entra no site, na página é um jornal, uma espécie de diário de notícias. Lá embaixo tem blogs e colunas, aí tem a minha coluna. O nome da minha coluna é Entre Lanternas e Livros. Aí você vai ver os meus textos. E bem rapidinho. Sabe por que eu coloquei esse nome Entre Lanternas e Livros? Porque quando eu era criança, um dia desse, né? Eu sempre gostei muito de ler. Então, a minha experiência literária começou com duas coisas, bem rapidinho, gente. Primeiro, porque eu tenho um primo que ouvia muito Belchior. Então, eu gostava muito de ouvir Belchior e aprendi a gostar de texto literário por causa das músicas de Belchior, né? As metáforas que ele utilizava. E outro motivo é porque uma amiga minha, na época, me desafiou para fazer uma competição. Quem conseguia preencher a ficha de empréstimo da biblioteca mais rápido, que a gente pegava livro na biblioteca municipal de Macau, eu sou de Macau, e a gente tinha que preencher essa ficha. Então, quem preenchesse a fichinha primeiro ganharia. Então, eu comecei a ler, e minha mãe dizia assim, teve uma época que ela me proibiu de ler. Eu li toda a coleção de Monteiro Lobato, Cipó Capão Amarelo, muita literatura infantil juvenil, minha madrinha também me dava muito. E aí, mãe dizia assim, eu não quero mais que você pegue livro, porque faz mal. Quem lê fica doido, lê muito fica doido. Então, eu brinco muito com mãe, porque eu digo, mãe, a senhora é um péssimo exemplo para a educação, porque ela me proibia. E aí, eu morava numa casa, eu não tinha quarto, mas meu sonho era ter um quarto. E era uma sala grande, com aquela lâmpada fluorescente, que quando chovia, ficava piscando, demorando a acender. Acho que nem existe mais essas lâmpadas fluorescentes, né? Não assim, né? Acho que talvez hoje sejam LED. E aí, manhã passou uma cortina, dividindo a sala para fazer um quarto para mim, que meu sonho era ter um quarto. Então, tem uma cortina. De modo que, se eu ficasse lendo, eu não deixei de pegar os livros, né? Desobedeci. Se eu ficasse lendo até tarde, ela iria ver que eu estava lendo, porque a luz era uma luz só, da sala e desse cantinho que ela tinha separado. Então, eu li escondido. Foi aí que um primo meu, que é meu irmão de criação, me deu uma lanterna de presente. Então, quando manhã começava a roncar, aí eu ficava com a lanterna lendo. Acho que é por isso que eu tenho tanta miopia. Mas, enfim, a história é essa, entre lanternas e livros, porque aí a luz da lanterna iluminou minha leitura e também iluminou minha vida, porque eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja educação, literatura, enfim, tudo isso que a palavra nos possibilita. Então é isso, gente. Eu queria só ratificar as palavras de Jeane, agradecer a paciência de vocês e dizer que vocês leiam tudo. Leiam, porque a única coisa que não... É bem clichê o que eu vou dizer, mas a única coisa que não conseguem tirar da gente é o que a gente sabe e o nosso conhecimento. Então, leia, escrevam também. A palavra liberta, a palavra é libertadora. Obrigada.